Durante milhares de anos, o Egito Antigo se destacou como uma das civilizações mais fascinantes e misteriosas do mundo, especialmente por sua relação única com a morte e com o que acontece depois dela. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas apenas uma espécie de passagem para outra etapa da existência. Eles acreditavam que a vida após a morte era tão real e importante quanto a vida terrena. Por isso, era necessário preparar cuidadosamente o corpo para que a alma pudesse encontrar paz e sobreviver na eternidade. Dessa crença nasceu uma das práticas mais impressionantes e complexas da história da humanidade: a mumificação. A mumificação não foi apenas um processo físico de preservação do corpo. Foi um ritual religioso profundamente espiritual, conduzido com grande respeito, dedicação e conhecimento técnico. A forma mais completa do processo era reservada aos faraós, nobres e pessoas com alto poder econômico. Embora versões mais simples também existissem para pessoas comuns, para entender a mumificação, precisamos compreender primeiro a visão egípcia sobre a alma. Para eles, cada pessoa era formada por diferentes elementos espirituais, e dois eram fundamentais: o Ka, que representava a força vital, e o Ba, uma espécie de personalidade ou espírito, capaz de se mover entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Para que esses elementos continuassem existindo após a morte, o corpo precisava estar intacto, funcionando como uma espécie de morada eterna. Se o corpo se deteriorasse, o espírito ficaria perdido para sempre. Assim, preservar era salvar a alma. O processo completo de mumificação levava aproximadamente 70 dias e seguia uma sequência rígida de etapas, realizadas por sacerdotes especializados, conhecidos como sacerdotes embalsamadores. Eles atuavam em câmaras específicas, chamadas de casas da purificação. O local era tratado como um ambiente sagrado, onde somente pessoas autorizadas podiam entrar. O corpo chegava envolvido em linho ou esteiras, e começava então a preparação ritual. Primeiro, o cadáver era lavado com água do rio Nilo, considerada sagrada, e posteriormente purificado com óleos e substâncias aromáticas. Essa etapa simbolizava o início do renascimento espiritual. Após a limpeza inicial, começava uma das fases mais importantes: a remoção dos órgãos internos, pois eram eles os primeiros a entrar em decomposição. Isso era feito através de um corte lateral, no lado esquerdo do abdômen. Com instrumentos de bronze ou obsidiana, os embalsamadores retiravam cuidadosamente o fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos. Cada um desses órgãos era limpo, tratado com substâncias conservantes e depois guardado em recipientes especiais chamados vasos canópicos. Esses vasos eram protegidos pelos 4 filhos do deus Horus, cada um responsável por um órgão específico. O fígado era protegido por Anset, os pulmões por Hopi, o estômago por Duamutef e os intestinos por Quebesenuef. Eles eram considerados guardiões espirituais e tinham rostos esculpidos em formas humanas ou animais. Um detalhe importante é que o coração não era removido. Para os egípcios, o coração era o centro da vida, das emoções e da consciência. Ele seria necessário no julgamento final, perante o deus Osíris, onde seria pesado em uma balança contra a pena da deusa Maote, símbolo da justiça e da verdade. Se o coração fosse puro e leve, o morto estaria apto a viver eternamente. Se fosse pesado de pecado, seria devorado pela criatura Amit, colocando fim à existência espiritual. Por isso, o coração permanecia dentro do corpo, protegido com cuidado especial. Já o cérebro, diferente do coração, não era considerado importante. Era removido através do nariz com uma ferramenta metálica comprida, que quebrava a parede interna do crânio para liquefazer o tecido cerebral e permitir que ele escorresse. Esse procedimento podia parecer cruel, mas era extremamente técnico e feito com grande precisão. O cérebro, depois de extraído, geralmente era descartado. Com um corpo vazio, iniciava-se a fase de desidratação, essencial para impedir a decomposição. O cadáver era coberto com pó branco à base de sal mineral, chamado natrão, encontrado naturalmente no deserto egípcio. O natrão absorvia toda a água e fluidos corporais. O corpo permanecia coberto por aproximadamente 40 dias, até ficar totalmente seco, rígido e mais leve. Quando esse período terminava, o natrão era retirado e a pele do corpo era massageada com óleos perfumados, resinas e ungüentos que ajudavam a devolver certa elasticidade e também serviam como mais um conservante. Em seguida, havia o preenchimento do corpo. Para evitar que ele afundasse ou ficasse deformado, os embalsamadores colocavam materiais como linho dobrado, palha, serragem, areia fina e até resina endurecida. O objetivo era manter o corpo com aparência humana, preservando sua forma original. Após isso, o corte abdominal
era cuidadosamente fechado e protegido com amuletos religiosos, que eram colocados em pontos estratégicos, acreditando-se que ofereciam proteção mágica no mundo espiritual. Depois disso, começava uma das fases mais simbólicas e demoradas do processo: o envolvimento do corpo com faixas de linho, ou seja, o enfaixamento. Essa etapa podia durar até 2 semanas. O corpo era envolvido com centenas de metros de tiras de linho impregnadas com resina. Cada dedo, cada braço e cada perna eram enrolados separadamente antes que o corpo inteiro fosse coberto por completo. Durante o processo, sacerdotes recitavam orações e encantamentos, especialmente passagens do Livro dos Mortos, que serviam como um guia para o espírito na jornada pós-vida. Entre as camadas de faixas, eram colocados amuletos protetores, sendo o mais importante o escaravelho do coração, normalmente posicionado sobre o peito, simbolizando renascimento e poder divino. Após o corpo estar totalmente envolto, era colocado uma máscara funerária sobre o rosto. Para os farrus, essa máscara era feita de ouro maciço e pedras preciosas, como a famosa máscara de Tutankhamon. Para outras pessoas, eram feitas de madeira pintada ou cartonnage, uma espécie de papiro endurecido. A máscara tinha a função de garantir que a alma reconhecesse seu corpo no retorno espiritual. Concluída essa etapa, o corpo já era considerado uma múmia. Ele era colocado primeiro dentro de um caixão interno decorado e depois em outros caixões encaixados, até chegar ao sarcófago principal. Os caixões eram decorados com imagens de divindades e textos mágicos. O objetivo era assegurar proteção, orientação e boa reputação no além. Assim que o corpo era preparado, começava o ritual final, conhecido como cerimônia de abertura da boca. Um sacerdote tocava a boca da múmia com um instrumento sagrado, acreditando que isso devolvia seus sentidos espirituais, como respirar, falar e comer na vida após a morte. Após todos os rituais, o sarcófago era selado e levado em uma procissão até a tumba. A tumba era preparada previamente com alimentos, móveis, roupas, joias e até mesmo animais, pois acreditava-se que tudo isso seria útil na vida futura. Os faraós, por exemplo, eram enterrados com tesouros imensos e até embarcações. Quando o corpo era colocado na tumba e a entrada era selada com pedra, acreditava-se que começava oficialmente a jornada espiritual na direção do reino de Osíris, o deus dos mortos, e da ressurreição. A mumificação era um processo caro e sagrado. Somente faraós e nobres podiam pagar pela versão completa, mas versões mais simples também existiam, usando apenas secagem natural ou enrolamentos básicos. Por isso, nem todas as múmias encontradas hoje passaram pelo procedimento completo e sofisticado que conhecemos. Esse processo impressionante durou milhares de anos e foi responsável por preservar corpos até hoje, permitindo que arqueólogos modernos descobrissem detalhes impressionantes sobre aquela civilização antiga. Cada múmia é um testemunho silencioso de uma cultura que acreditava profundamente na eternidade, no poder da espiritualidade e na importância de honrar seus mortos com respeito absoluto. A mumificação não era apenas um método de conservação, mas uma ponte entre dois mundos, o mundo visível e o invisível. E talvez o mais interessante seja que esse ritual não foi criado por simples superstição. Os egípcios sabiam, através da observação científica do corpo humano, que a decomposição estava ligada à umidade e aos órgãos internos. Por isso, assim como grandes médicos, eles desenvolveram técnicas antecipando conceitos que só seriam redescobertos muitos séculos depois. A mumificação é, ao mesmo tempo, um milagre cultural, uma obra de arte e um triunfo da engenharia humana espiritual e científica. Ao final, para os egípcios, morrer não era desaparecer. Se você ficou fascinado com esse mergulho na história do Egito Antigo, imagine quantos segredos ainda estão escondidos sob as areias do deserto. Quer continuar viajando por mistérios e descobertas da humanidade? Se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Aqui, a história ganha vida. Nos vemos no próximo capítulo do passado.